Olá, tô gravando mais um vídeo para postar aqui para vocês, para as minhas amigas, para as pessoas que entram em contato comigo e tem muita dúvida, tem um filho pequeno, tem uma criança, algum parente, alguma criança na família ou do convívio, né, de amigos que tem diagnóstico de autismo ou tá em busca desse diagnóstico. Então, assim, esses vídeos que eu tô gravando, na verdade, nada mais é como se eu estivesse batendo um papo com uma amiga, né? Porque várias pessoas estão realmente me chamando para tirar dúvida, pra perguntar, Fernanda, como foi com você? Caramba, eu não imaginava. Eu via você com o Theo e jamais eu ia imaginar que você estava passando por isso e tal. Então, assim, esse vídeo, na verdade, gravei um vídeo anterior falando sobre os primeiros sinais e sintomas do TEL, né, que me fizeram, né, seguir em busca do diagnóstico. Esse vídeo que eu tô gravando agora é, na verdade, para contar os primeiros passos que eu dei em busca do diagnóstico do TEL, né? Aí antes já esclarecendo para quem estiver assistindo que eu não sou terapeuta, eu não sou formada em nada e que esses vídeos que eu estou gravando, na verdade, são os vídeos que as pessoas me pediram para gravar, né? E amigos querem compartilhar com alguém, falam, nossa, minha amiga tá passando por isso, assiste esse vídeo, vê se tá parecido, enfim. Então, esses vídeos que eu tô gravando, na verdade, são porque insistiram, minhas amigas insistiram, as mães do grupo que eu ajudo insistiram para gravar, falando, não, Fernanda, grava que você fala bem, você consegue explicar direitinho. Então, na verdade, eu tô compartilhando aqui a minha experiência pessoal com o meu TEL. Então vamos lá. Esse vídeo que eu vou gravar agora, eu vou falar um pouco dos os primeiros passos que eu dei para até chegar ao diagnóstico do meu filho Theo, né? Theo hoje está com 3 anos, mas eu investigo, na verdade, né? Eu comecei a levar ele na fono, ele ainda não tinha nem 2 anos de idade, ele estava próximo dos 2 anos. Eu comecei já a investigação, né, para saber se realmente esse diagnóstico chegaria ou se era uma outra coisa. Então, esse vídeo, na verdade, eu vou gravar falando sobre isso. Então, assim, eu tenho um filho de 12 anos, que é o Miguel, né? Então, quando o Theo nasceu, até o Theo completar 1 aninho de vida, eu não, vou te juro, eu não desconfiava que o Theo é, pudesse ter alguma dificuldade, né? Como eu disse no vídeo anterior, parece que quando ele fez 1 ano, virou a chave, né? Porque quando ele fez 1 ano, justamente começou a pandemia, e aí quando começou a pandemia, ele ficou sem as consultas médicas, e aí tudo que a gente tinha para fazer era pesquisar na internet. Então eu comecei a assistir alguns vídeos de fono, né? Canal Fala Fono, vários canais, enfim, que ajudam, né? Nessa questão de, às vezes a criança tem uma dificuldade, tem uma certa timidez, já poderia estar falando, ou tem a tentativa de fala, mas está com dificuldade, então eu comecei a seguir canais de fono e tal. E quando eu comecei a seguir esses canais de fono, eu vi que eu tentava fazer as brincadeiras, né? Incluir no banho algum tipo de brincadeira para ele saber as partes do corpo, cabeça e tudo mais, as musiquinhas que a gente já sabe, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, para ele tentar repetir, dançar com o irmão do lado. E eu não tinha sucesso, né, nessa busca de que ele tentasse imitar, porque geralmente são coisas que eu parei para pensar que quando na criação do mais velho, muita coisa eu sentava realmente para brincar, para ensinar, para contar historinha para o Miguel, mas muita coisa ele aprendia que quando eu falava assim, caramba, ele já tá fazendo isso? Gente, onde ele aprendeu essa palavra? Entendeu? Porque muita coisa a gente não ensina, por exemplo, coisas de rotina.
Ah, pega o chinelo pra gente ir pra rua. Quando eu falava assim, ai Miguel, vamos passear, ele já vinha às vezes com o chinelo na mão. Rua, rua, entendeu? Então, assim, a gente não para ensinar a criança, por exemplo, isso é uma porta, isso é um chinelo, aqui é a luz, isso é um copo. No próprio dia a dia, você pega o copo aqui, Theo, o seu copo. Aqui, Theo, o chinelo, vamos botar o chinelo, vamos botar o short, vamos na rua. Então, assim, a gente não ensina tantos detalhes, né? E com o Theo eu via que realmente, se eu falava assim, entrega pro papai, né? Essas coisas assim, bem básicas, ele realmente não fazia. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a assistir esses vídeos de fono, não estava conseguindo ter consultas. Aí o que que eu fiz foi conversar com uma amiga minha, porque eu fiz umas pesquisas, né, de que eu não estava conseguindo acessar o TEL, e aí naqueles relatórios, né, na própria carteirinha de vacina, a carteirinha de vacina, ela é um guia, né, na verdade, eu sei que muita gente nem lê, mas ela serve também de guia, porque ali tem todo o desenvolvimento da criança, né? Então, a criança entre 3 e 4 meses está fazendo tal coisa, 5, 6 meses está fazendo tal coisa. Então, se você se guiar por ali e fazer alguns testes com a criança, você vê esse desenvolvimento e fala: caramba, mas ele já está com 8 meses, o que ele deveria estar fazendo com 6 não está encaixando. Então, eu acho que isso serve também de parâmetro. E realmente eu vi que ele não estava alcançando, né, através da caderneta e nos relatórios, né, do site que eu usava para acompanhar a gestação e depois acompanhar a evolução da criança, ele também não estava chegando. Então, assim, se você é mãe, pai, tio, tia e realmente tá muito diferente, porque a criança pode fazer uma coisa depois, né? Porque, nossa, a criança com 6 meses ela tem que sentar. Aí, com 6 meses e um dia, se ela não estiver sentando, tem que ir no médico correndo. Não é isso, né? Mas, assim, tudo tem um limite, né? Então, por exemplo, o Theo agora tá com 3 anos. Se você for olhar a fala de uma criança de 3 anos, ela tá falando, tá formando frases já tem muitas palavrinhas, né? E o Theo não tem nem as palavrinhas soltas, né? Na verdade, o Theo ele é um autista no momento não verbal. Ele se comunica comigo, ele balbucia. A comunicação dele, ela é uma comunicação assim alternativa, eu consigo acessar, eu, o pai, o irmão, a gente consegue entender tudo que ele quer, né, as necessidades, se ele tá gostando de uma coisa, se não tá, se ele não quer, por exemplo, calçar um chinelo, se ele tá com fome, se ele tá com sede, a gente identifica porque ele traz na nossa mão o que ele quer. Se ele quer ligar um brinquedo, ele traz um brinquedo e encaixa na minha mão, aí eu ligo. Se ele quer água, ele pega um copo, encaixa na minha mão e eu falo: quer água? Entendeu? Então, assim, a gente aprendeu a lidar com ele dessa forma. Ele balbucia algumas coisas. Ele teve uma fase que ele falava mamã. Agora ele tá mamã, mas só sai no desespero. Não sai sempre, assim, ele quando vem até mim, geralmente ele vem até mim, mas ele não fica me chamando pela casa. Esse mamã sai no aquele desespero mesmo, quando ele quer realmente alguma coisa que tem que ser eu, sai no desespero. Então o Theo, ele no momento, né, mas eu tenho fé em Deus que ele vai evoluir e é para isso que a gente está lutando, né, que ele está fazendo as terapias, né? Ele no momento ele tá no nível 2. Tem 3 níveis de suporte, nível um, 2 e 3. Então, na verdade, é de acordo com o suporte da criança, né? Se o Theo tá no nível 2 porque ele ainda tem bastante suporte, ainda usa fralda, a parte da comunicação dele, essa comunicação alternativa que ele usa para a gente poder acessar o que ele quer, ele não forma palavrinhas, não fala, né? Então, ele está no nível 2 de suporte por conta da demanda que ele precisa. Ele ainda não come sozinho. Então, tudo vai depender. Então, assim, na verdade, o que eu fiz, né, nessa fase, entre 1 ano e meio, quase 2 anos, eu já desconfiava do autismo, né? Porque tinha muitas coisas já, e parece que quando ele foi chegando perto dos 2 anos, apareceram outros sinais que ficaram cada vez mais claros de que esse diagnóstico chegaria pra gente. Então, conversei com uma mãe, amiga minha,
que ela é mãe de autista, né? Eu tenho 3 ou 4 amigas, né, à minha volta, amigas íntimas de anos de amizade, que têm filhos autistas. Então eu cheguei para conversar com uma delas e falei: olha, aqui em casa tá acontecendo algo assim, assim, assim. E quando ela conversou comigo, ela praticamente leu o TEL, né? Ela falou praticamente como se ela conhecesse ele, todas as características. Nesse dia que essa amiga me ligou, eu já senti no meu coração que ele sim era autista e que esse diagnóstico ia chegar e que eu ia ter que ir em busca por ele. Então, eu quero dar algumas dicas aqui que eu até falhei, mas se eu hoje posso passar a orientação da minha experiência, eu falaria para uma mãe que está desconfiando e ainda não tem diagnóstico. A primeira orientação, procurar um neuropediatra, né? Marca uma consulta com o neuropediatra, geralmente não precisa de encaminhamento, você marca uma consulta com o neuropediatra. Ah, Fernanda, consulta com o neuropediatra é bom, né? E tem que ser bom e tem que ser neuropediatra que atenda crianças, especializado em crianças, porque a gente encontra muito neuro, né? Neuro que atende criança, mas ele atende o público em geral, né? Ele atende todas as idades. O ideal, pela minha experiência, é procurar um neuro que atenda somente criança, entendeu? Porque daí ele já, ele acredito que procurando um neuropediatra é mais certo, entendeu? É mais certo porque ele já trabalha só com criança, né? Então ele vai te dar um direcionamento do desenvolvimento infantil. Então, o neuropediatra seria a minha indicação, entendeu? Fernanda, eu marquei o neuropediatra, mas o neuropediatra eu só tenho consulta. Geralmente a agenda deles são muito lotadas, principalmente esses que têm especialização em desenvolvimento infantil. Então, enquanto isso, se puder, já pede o seu pediatra uma indicação para uma avaliação de fono, né? A criança vai fazer uma anamnese, que é a anamnese, Fernanda? A criança, você vai fazer uma entrevista junto com a criança, a fono, ela vai analisar, vai coletar todos os dados, vai te perguntar tudo sobre a sua criança e vai te dar um norte, né? Eu acho que o principal, assim, o primeiro passo é procurar uma avaliação de fono, marcar a consulta com o neuropediatra, enquanto aguarda, se essa criança já puder fazer essa primeira entrevista com a fono, seria o ideal, porque essa primeira entrevista com a fono, esse encaminhamento para a fono, né? Porque na verdade quem vai direcionar as terapias, caso a sua criança precise, vai ser o neuropediatra, né? Mas a fono, né? As terapias elas já podem ser antecipadas, né? Que a terapia não vai fazer mal para a criança. Então, pelo contrário, só vai fazer bem, só vai acrescentar na vida dela. Então, leva na fono para a fono ver se tá tudo direitinho, se essa criança ela poderia estar falando um pouco mais e não tá falando. A fono, ela vai já dar um norte, entendeu? Procura já uma avaliação de fono e marca o neuropediatra. Depois que essa criança ela for no neuropediatra e a mãe, né, esclarecer sobre a criança, o porquê que tá levando no neuro e tudo mais, o neuro ele já vai passar as terapias para a criança, mesmo que enquanto essa criança está fazendo ainda a investigação do que pode ser, o neuro ele já vai passar algumas terapias para que essa criança comece a desenvolver e ele ter também, né, o retorno desses profissionais que vão estar acompanhando a sua criança. Então, assim, a dica desse vídeo, né? Eu fiz algumas coisas erradas, mas para estender o vídeo, para não estender o vídeo, eu já vou cortar, né? Para não ficar cansativo. E aí eu posso até falar, né, das minhas experiências até eu chegar no laudo do TEL, tudo o que aconteceu. Mas na verdade, se você tem uma criança em casa, que é o que eu quero fechar nesse vídeo, que você acha que o desenvolvimento ele não tá muito legal,
leva no neuropediatra, que é a melhor coisa que você vai poder fazer pelo seu filho. Enquanto a consulta não chega, leva numa avaliação de fono. A fono também é uma parte chave, né, importante no processo, e ela já vai saber te orientar, né, porque tem já a experiência de trabalhar com crianças, e ela já vai orientar, né, e dar o caminho, vai orientar, olha, realmente leva no neuro, eu acho que a criança precisa disso, precisa daquilo, mas conversa com o neuro, então isso já vai ser muito importante. O Theo já tá aqui batendo na porta e eu vou finalizar esse vídeo, depois eu conto, né, num outro vídeo, as minhas experiências, o que que eu fiz de errado, o que que eu fiz de certo, onde eu errei, onde eu acertei, já nas terapias do Theo e na procura dos médicos especializados, tá bom? Beijo!